Olá, meus amigos! Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui no programa Sexta Hora e eu gostaria de chamar a sua atenção para um tema muito importante e te fazer uma pergunta que de repente você já viveu ou está vivendo atualmente na sua vida, né? O que eu quero te perguntar nessa tarde? Quem sabe você já passou ou está passando por uma situação na qual você já foi decepcionado por um amigo? Ou de repente você foi traído por esse amigo, aquele momento em que você tentou ajudar, mas ele não valorizou a sua amizade? De repente você já derramou muitas lágrimas por um amigo que não entendeu a sua amizade, onde você era verdadeiro e ele não era verdadeiro com você. E quantas vezes você já ouviu pessoas falarem que amizade não existem? Quantas vezes que isso é apenas ilusão? Isso é um conto de fadas que não existe na realidade? Quantas vezes? Quantas vezes você investiu a sua amizade verdadeira, mas que infelizmente você se deparou com pessoas que não eram verdadeiras, mas que eram verdadeiras amigas da onça ou amigos da onça? É sobre esse tipo de amizades sóbrias que nós vamos tratar nesse programa tão especial nesse dia, ok? E nós estamos aqui com a Bispa Mariana Benson, onde vai estar explanando esse tema para a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto. Boa tarde, Bispa. Boa tarde, Pati. Boa tarde a você que está aí conosco neste dia. E como a moderadora Pati Sefrin estava falando, essa é a reflexão que nós queremos trazer para você nesta tarde. Nós temos como tema deste programa teste rápido de conhecer um amigo da onça. Você já teve um amigo da onça? Na sua vida existe um amigo da onça? Como que estão as suas amizades? Como estão seus relacionamentos interpessoais? Hoje vivemos momentos sombrios, momentos de relacionamentos superficiais. E muitos podem até dizer que é em virtude da pandemia, né, Paty? Sim. Pode dizer que é em virtude do distanciamento social. Mas quando a gente fala de relacionamento, nós descobrimos que não. Que a pandemia veio apenas para mostrar a superficialidade de alguns relacionamentos. E por isso eu quero te convidar hoje a fazer um teste rápido para saber se você está sendo um amigo da onça. Ou se você tem um amigo da onça na sua vida. E aí é interessante, Paty, quando a gente fala de amigo da onça, a maioria de nós cita esse ditado comum, essa fala comum, né? Só que não sabe nem de onde veio esse termo amigo da onça. Exatamente. E o amigo da onça, ele foi criado pelo cartunista Péricles Maranhão na década de 40. Era um personagem que foi criado por ele, nos cartoons, onde esse personagem ele era extremamente traiçoeiro. Ele gostava de levar a melhor, ele gostava de se dar bem em cima das pessoas. Então ele fingia uma amizade ali para agir de forma traiçoeira, para se dar bem em cima das pessoas. E quando a gente fala de amigo da onça, é sobre esse tipo de amigo que a gente está falando. Aquele que se aproxima de você muitas vezes por interesse. E muitas vezes esse interesse, ele não é um interesse só financeiro. Ele é interesse em todos os sentidos. Quando a gente fala de amigo da onça, é sobre esse tipo de amigo que nós estamos falando. E nesses dias tão sombrios que nós vivemos, até porque isso é algo que a palavra nos disse que iria acontecer, onde o amor iria se esfriar, nós percebemos que os relacionamentos eles vêm se tornando cada vez mais superficiais. Pessoas com milhões de seguidores, milhares de seguidores, que não têm nenhum relacionamento profundo, que são solitárias, que são vazias,
que não tem pessoas que realmente sabem com quem contar. Que não tem pessoas que sabem que realmente podem fazer a diferença na sua vida de forma impactante. E quando nós falamos, Paty, de relacionamentos de amizade, eu gosto muito de um versículo da Bíblia, que é o versículo de Provérbios 18, 24, que diz assim, que algumas amizades, elas não duram nada, mas que o verdadeiro amigo, ele é mais chegado que o irmão. Esse é um versículo, assim, fantástico. Incrível, né, pastor? Ele é incrível para quem é cristão, para quem acredita na palavra do Senhor, para quem busca uma amizade verdadeira. Porque isso é ter um amigo de verdade. E quando a gente fala, quando a Bíblia cita que existem amigos que é mais chegados que irmãos, a Bíblia ela não está desvalorizando o relacionamento afetivo de parentesco, de família. Pelo contrário, ela está agregando valores nesse relacionamento de família. Porque está dizendo o quê? Que o relacionamento de família ele é forte. Mas que um verdadeiro amigo, ele consegue ter um relacionamento tão ou mais forte quanto. Porque ele consegue se tornar alguém que é mais chegado que um irmão. Não porque o irmão não pode ser próximo, mas porque muitas vezes os irmãos, mesmo dentre os irmãos, não existe uma proximidade tão profunda. Felizes as famílias que têm irmãos que são próximos. Felizes os casais que conseguem desenvolver um relacionamento de amizade assim. Felizes os amigos que conseguem ser amigos assim. E aí, quando a gente fala de relacionamento de amigo da onça, de você fazer um reconhecimento, um teste rápido para você reconhecer os amigos, é justamente em cima da palavra onça que nós vamos estar trabalhando hoje. Fazendo um acróstico em cima desta palavra, para que você consiga reconhecer quem são os seus amigos. Para que você consiga reconhecer que tipo de amigo você está sendo. Então, eu queria pedir aí para a produção, para colocar aí na tela pra gente o acróstico do amigo da onça. Vocês têm aí este personagem que tá aí na sua tela. Esse personagem, ele é o amigo da onça ali dos cartoons que Péricles colocou. Este era o amigo da onça, o primeiro amigo da onça da década de 40. E o acróstico que nós vamos utilizar em cima da palavra onça é exatamente esse aí. Otimista, notável, inspiração e audacioso. Oh. Aí você me pergunta, mas bispa, o que significa isso? Otimista, notável, inspiração e audacioso. E aí eu quero falar para vocês nesta tarde um pouquinho sobre cada um deles. Um pouquinho sobre ser otimista, um pouquinho sobre ser notável, um pouquinho sobre ser inspirador, né? Trazer inspiração e um pouquinho sobre ser audacioso. E quando nós começamos a falar sobre o amigo otimista, o que é a pessoa otimista? A pessoa otimista é aquela pessoa que ela é positiva. É aquela pessoa que antecipa os resultados bons. Um amigo de verdade, Paty Sefrim, ele tem que ser assim. Ele tem que ser aquela pessoa que te traz uma palavra de esperança, que te traz uma palavra de alegria. Aquela pessoa que te joga para cima. Porque para baixo, nós já temos muita gente para jogar. Para baixo, nós já temos inúmeros programas televisivos para te jogar. Mas o amigo de verdade é aquele que te traz uma palavra positiva, uma palavra de conforto. Quando a gente fala desse otimismo, desse amigo que traz otimismo, eu queria que você aí na sua casa abrisse a Bíblia no livro de Provérbios 24, no versículo 9, Provérbios 27, no versículo 9, que fala um pouco sobre esse relacionamento de amizade. Provérbios 27, versículo 9, que diz assim:
Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Olha que maravilha. Sabe o que significa isso, querido? Que assim como o perfume, ele alegra a sua vida, ele te deixa mais animado, a amizade sincera, ela te dá ânimo para viver. Quando é que você reconhece que você tem um amigo de verdade? Quando você tá mais desanimado, quando você tá mais triste, quando você tá mais agoniado, você tem na sua vida aquela pessoa que você olha e fala, eu vou ligar pro fulano. Eu vou chamar o fulano aqui na minha casa, porque ele tem palavras sinceras para me dar, ele tem palavras de bom ânimo para me dar. Eu sei que se eu ligar para ele, ele vai me trazer paz. Eu sei que se eu ligar para ele, eu vou ficar mais tranquila. Essa é a primeira característica de um amigo que não é amigo da onça. E aí eu quero fazer um trocadilho com você nesta tarde. Existem os amigos da onça, existem os amigos que são onça. Né, Paty? Muito interessante. E aí, eu lhe pergunto aí na sua casa, coloca aí no chat pra gente. Me diz aí, você tem um amigo da onça? Você tem um amigo que é onça na sua vida? Um amigo que te traz otimismo? Um amigo que te traz palavras positivas? Sabe, Paty, você já teve aqueles amigos que quando você conversa, se tu tá ruim, tu fica pior? Sim, eu já vi. Já vivenciei esse tipo de situação. E hoje, lembrando, eu vi uma postagem da Mão Priorizo lá no Instagram, onde fala que esse tipo de amigo, né, esse amigo que traz esse positivismo para a vida da gente, que joga a gente lá em cima, eles são comparados a verdadeiros remedinhos para o coração. Achei fantástica essa postagem. E nesse momento que a gente vive de pandemia, Paty, é o momento em que a gente mais precisa de amizades que nos trazem otimismo. Pessoas que nos trazem otimismo, porque nós vivemos em um momento em que as pessoas elas estão doentes emocionalmente, porque só chegam notícias trágicas, só chegam notícias tristes, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que sofrem a ansiedade, a angústia de não saber a que futuro irá vivenciar, qual o seu futuro daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Pessoas doentes emocionalmente, que procuram em um amigo uma palavra de conforto. E é nesse momento que eu quero te chamar a refletir sobre que tipo de amigo você está sendo. Que tipo de amigo você está trazendo para a sua vida. Porque nós precisamos de pessoas que nos tragam otimismo. Inclusive, essa situação atual hoje da pandemia, realmente, a gente tem visto na televisão, nos jornais, né, o tempo inteiro, falando sobre morte, sobre perdas, falta de oxigênio, falta de leito em UTI. Então, assim, gera preocupação, gera dor, gera sofrimento, e isso realmente causa angústia, preocupação com o futuro, qual a perspectiva com o futuro, né? Essa dor, essa aflição, e realmente a gente precisa desse tipo de amigo, verdadeiros remedinhos pro coração da gente, porque a situação já é angustiante, né? E os remedinhos são muito bem-vindos. E é nesse momento, e aí você falando, Paty, a respeito dessa questão da pandemia, isso foi tão... com relação às amizades, isso trouxe assim um saculejo na vida de tantas pessoas de uma forma tão profunda, porque nós começamos a perceber, principalmente nesse período de pandemia, que os verdadeiros amigos, muitas vezes, eles não estão dentro da sua casa todos os dias. Que os verdadeiros amigos, eles não são apenas aqueles que estão ali no seu ambiente de trabalho todos os dias e que você vê todos os dias e que come no seu prato todos os dias. Mas que muitas vezes os verdadeiros amigos, eles podem passar meses sem se ver, mas você sabe que no momento em que você precisar, ele estará lá para te dar uma palavra de otimismo. Exatamente. E aí, quando a gente volta para esse acróstico da onça, o N de notável, o que é ser uma pessoa notável? É ser aquela pessoa apreciável. É ser aquela pessoa sensível, aquela pessoa merecedora de apreço e consideração.
Coisa que a gente não para pensar quando a gente fala de amigos. Às vezes você tem amigos, pessoas que você fala que são amigos, pessoas que dizem que são seus amigos, ou você mesmo se comportando como amigo de alguém que não é uma pessoa notável, que não é uma pessoa merecedora de consideração e apreço, porque toda oportunidade que tem te ferra de alguma forma. Porque toda oportunidade que tem te prejudica de alguma forma. Às vezes até de forma inconsciente. Mas relacionamentos que são contagiosos, que são nocivos para a vida das pessoas. Eu quero te dizer que amigo de verdade é aquele que serve de exemplo para você. Amigo de verdade é aquele que muitas vezes nem precisa dizer para você o que fazer. Você quer ser como ele pelo que ele faz. Isso é ser uma pessoa notável. É ser uma pessoa que você tem, que merece a sua consideração, que merece o seu respeito. É ser aquela pessoa que está presente mesmo estando longe. É ser aquela pessoa que compartilha com você as mesmas crenças e valores. Nós vivemos constantemente, nós nascemos buscando a lei do pertencimento. Nós queremos o tempo todo pertencer a um grupo, pertencer a uma sociedade, pertencer a um meio, pertencer à nossa família. Nós nascemos buscando a lei do pertencimento. E quando nós nos relacionamos com as pessoas, nos nossos vínculos de amizade, é a nossa busca por esse pertencimento. O pertencer a um grupo. Que grupo você está pertencendo hoje? Quais são as pessoas que você está compartilhando as mesmas crenças e os mesmos valores? Quais são as pessoas que você está trazendo para perto de você? São pessoas que sonham os mesmos sonhos que você? São pessoas que têm os mesmos propósitos que você? São pessoas que merecem a sua consideração porque te fazem bem? Porque a pessoa notável é aquela pessoa que merece a sua consideração. Você está sendo alguém que merece a consideração daquelas pessoas que você chama de amigo? Nesse momento de pandemia em que nós vivemos, é um momento onde nós precisamos parar para refletir sobre isso. As amizades que você sempre disse que tinham, elas se acabaram porque vocês não se encontram mais? Porque fisicamente vocês não podem mais ter as mesmas confraternizações? As amizades que você tem são aquelas que ficaram antes da pandemia, porque depois da pandemia você não pôde mais ter um encontro presencial com elas? Quais foram as amizades que surgiram na sua vida enquanto você estava aí na sua casa? Quais foram os amigos de verdade que surgiram na sua vida no momento em que você mais precisou? Que são dignos do seu apreço e da sua consideração. Que foram aqueles que cuidaram de você quando você precisou. Que foram aqueles que amaram você quando você precisou de amor. Isso é ser notável. É conseguir estar presente, mesmo estando longe. Verdade. Inclusive, Bispa, é importante a gente realmente parar para analisar esse teste. Ele é simplesmente fantástico. Porque quantas vezes em relacionamento de amizade, você entrega o seu eu verdadeiro naquela amizade, você investe. Enquanto isso, você aguardando um retorno da pessoa no mesmo nível do que você está entregando, só que em contrapartida ela te entrega o quê? Traição, decepção. Na primeira oportunidade que ela tem, ela age totalmente o contrário do esperado. E isso vai se tornando um loop, porque o tempo inteiro ela age assim. Ou vice-versa. De repente é você
que age assim. E de repente alguém tá te tentando entregar para você uma amizade verdadeira, uma cumplicidade, uma lealdade, mas você não consegue enxergar, não consegue vivenciar. E aí vive aquele relacionamento totalmente incongruente, onde pode levar a pessoa até para consultório de terapia, porque ela se torna doente devido a um relacionamento tão tóxico. E é interessante quando a Paty fala sobre isso, porque uma das coisas que a gente busca muito e que a gente trabalha muito aqui no Instituto Mão Proriso, aqui na fábrica de compromissados, né? É justamente o quê? Que nós damos aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos. Existem muitas pessoas feridas, magoadas, entristecidas com amizades nocivas e que acabam se tornando pessoas nocivas também. Acabam se tornando pessoas que ferem também, porque um dia foram feridas. Existem pessoas que deixaram de acreditar na amizade verdadeira porque um dia foram traídas, porque um dia foram maltratadas. Sabe, às vezes, eu tenho uma amiga que ela me dizia muito sobre isso quando se falava de amizade. Que ela dizia que a avó dela falava que não existe amigos de verdade. E que ela cresceu ouvindo isso da avó. Não se aproxima, não acredita, não confia porque não existe amigo de verdade. Porque um dia a avó havia sido traída por uma amiga. E isso constantemente acontece nos consultórios. A gente vê relatos em consultórios, em gabinetes pastorais, relatos de amigos, de pessoas, de colegas de trabalho. Pessoas que não confiam em outras porque um dia foram traídas. Mas eu quero te chamar a atenção neste dia a ser alguém diferente. Você dá o que você tem. Se um dia você foi traído por alguém, você não precisa ter medo de ser quem você é. Você não precisa ter medo de oferecer o melhor que você é, que você tem. Se um dia passou pela sua vida um amigo da onça, seja uma onça de amigo. Seja um amigo que é notável, seja um amigo que é otimista, um amigo que é notável. E também um amigo que serve de inspiração. Exatamente. Inspiração. O que é ser inspiração a alguém? É ser aquela pessoa que influencia. É ser aquela pessoa que merece ser copiada, que merece ser seguida. É ser aquela pessoa que realmente merece ser seguida porque é exemplo para outras pessoas. Exatamente. Na era da tecnologia em que nós vivemos hoje, onde a internet, principalmente nesse momento de pandemia, deu um boom. As pessoas, elas visam as outras não pelo que elas são, mas pelo número de seguidores que elas possuem. Só que quando a gente fala disso, a gente também sabe que existem muitos seguidores que são comprados. Sim. Tem muitos números de seguidores que na verdade não existem. Ou tem muitas pessoas que são apenas seguidas porque influenciam de forma negativa na vida de outros. E é nesse momento que eu quero te chamar a ser uma inspiração às outras pessoas. A ser aquele que merece ser seguido, não porque tem números nos seus seguidores, nas suas redes digitais, nas suas redes de pessoas e nas suas redes sociais. Mas aquele que merece ser seguido porque realmente é uma inspiração aos outros. E também ter coragem, né, Bispa? Porque essa situação ela é uma situação muito delicada, onde você mostra o seu eu, você é verdadeiro, você soma, você contribui, e muitas vezes aquela pessoa não te retribui à altura. Mas que você precisa ser corajoso para permanecer sendo quem você é. E não desanimar, não desistir, mas insistir nisso, nessa sua qualidade, no que você tem de bom, e permanecer para que outras pessoas venham te copiar e venha replicar esse tipo de perfil, porque o mundo precisa disso. Nós falamos muito aqui no Instituto Mão Proriso a respeito de legado. Que você precisa
estar consciente e você precisa trabalhar a sua vida visando o seu propósito, o seu legado, aonde você quer chegar. E quando você fala de legado, você fala de propósito, você tem que saber que tipo de inspiração você quer ser para as pessoas. Você tem que saber quem é que você quer que as pessoas sigam. Como é que você quer ser lembrado, né, Paty? Exato. Qual a lembrança que você quer que as pessoas tenham de você? A Bíblia diz que a nossa vida ela é como um sopro. E em momento de pandemia, o que mais estamos vivenciando nos últimos tempos é isso. É sermos como um sopro. É vermos as pessoas hoje e de repente não havermos mais. É vermos pessoas sofrerem momentos de lutos profundos por causa de momentos e situações que chegaram tão depressa, de uma forma tão dolorida, que as pessoas elas nem sabem como administrar. E é nesse momento que você precisa ser inspiração. É nesse momento que você precisa ter a palavra de conforto. É nesse momento que você precisa ser aquela pessoa que traz paz. Aquela pessoa que influencia de forma positiva. Aquela pessoa que te leva para o caminho do bem e para o caminho da tranquilidade. Como é que você reconhece um amigo da onça na sua vida? É quando você olha e fala assim, não, essa pessoa não me serve de exemplo para nada. Deus o livre de ser como fulano. Credo. É amigo da onça. É aquela pessoa que você precisa ajudar. Você precisa ser inspiração para ela. E não ser inspirado por ela. Porque é uma pessoa que requer cuidados. É uma pessoa que de alguma forma está frustrada, está decepcionada, está em conflitos emocionais, que precisa ser tratada. Mas que não pode servir de inspiração para você. E aí, para você finalizar reconhecendo o seu amigo da onça, vem o A, que é o A de audacioso. E quando a gente fala de ser audacioso, a gente fala daquela pessoa que enfrenta obstáculos e riscos. Em Provérbios 27, versículos 5 e 6, abra aí a sua Bíblia em Provérbios 27, no versículo 5 e 6, ele diz assim: é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando um inimigo abraça você, tome cuidado. É aquele negócio, né? A produção aqui chega se anima, né? Chega, respira fundo. Porque se tem uma coisa que a equipe aqui do Instituto Mamprori está acostumada a fazer é ser sincero. E muitas vezes, e esse é o momento mais difícil da amizade. Esse é o momento mais complicado, né, produção? É nóis. Esse é o momento mais difícil da amizade, é quando você tem que ser sincero. É quando você olha na cara e fala assim, tá doida? Tu tá maluco? Esbofeteia e fala, acorda pra vida. E tem amizades que se desfazem aí. Tem amizades, moderadora Paty, que se desfazem justamente quando vem a verdade. Ixi, aí é um problema. Quando o amigo vira e fala assim, você não pode fazer isso, você tá errado. Isso vai te levar pro inferno. Olha pra você e fala, você tá maluco, você vai perder seu casamento, você vai perder um relacionamento, você vai perder a sua família, você vai perder a sua igreja. Aí é quando a amizade se desfaz, porque aí entra o sentimento de dodói. Você não disse que era meu amigo? Você não podia ter me dito assim, você não poderia ter falado dessa forma comigo. E muitas pessoas, elas perdem amigos de verdade
Amigos que são uma verdadeira onça na sua vida, dispostos a te proteger, porque não estava pronto para ouvir uma verdade. É o que Provérbios 27, 5, 6 fala. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. Casais que muitas vezes não aceitam que o seu marido fala, não, essa roupa te deixou feia. Amor, esse cabelo não tá legal. Amor, faz a barba porque você tá muito derrubado. Aí pronto, é aquela confusão no casamento. E aí é onde se gera aqueles relacionamentos fúteis. Aqueles relacionamentos superficiais e fracos. Porque a pessoa até está disposta a ser e ter um amigo otimista. Otimista é legal, é aquele que me leva pra cima. Até está disposta a ter um amigo notável, aquele que é merecedor do meu apreço, da minha consideração, bacana demais. Está disposto também a ter aquele amigo que é inspiração. Não, olha, ele é inspiração pra mim. O que ele faz é o que eu preciso na vida. Eu quero ser como ele. Agora, na hora que a verdade aparece, aí não. Aí a amizade acaba. Quantos amigos você já perdeu porque você teve a ousadia, porque você teve a audácia de falar a verdade? Quantos amigos você já perdeu porque você não aceitou que a verdade fosse dita? Porque a verdade doeu tanto dentro de você que você não pôde suportar. Porque você preferiu ficar com a mentira bem contada, onde foi passada a mão na sua cabeça e dito que você estava certo, quando na verdade você estava errado. Muitas pessoas reclamam que são sozinhas. Muitas pessoas reclamam que não têm amigos. Mas se elas pararem para pensar, elas vão perceber que muitas vezes, quando a verdade chegou, elas não estavam dispostas a ouvir a verdade. Muitas pessoas deixaram de ter amizades neste tempo de pandemia, porque esperaram que os outros fizessem por você. E aí eu quero finalizar este dia e este programa nesta tarde com você, lhe trazendo uma reflexão muito importante sobre a amizade. As pessoas, elas entram nas nossas vidas por acaso. Muitas pessoas, elas entram na sua vida sem você nem ao menos perceber por quê. Mas elas ficam na sua vida por opção. Elas ficam na sua vida por decisão. Elas ficam na sua vida porque em algum momento você mostrou que você não era amigo da onça, mas que você era uma onça, disposta a cuidar, disposta a proteger, disposta a dizer a verdade, disposta a ser inspiração, a ser alguém notável, a ser alguém otimista. As pessoas, elas entram na sua vida muitas vezes sem você ao menos perceber, por acaso. Mas elas ficam na sua vida porque você decidiu permanecer que elas fiquem. As pessoas, elas ficam na sua vida porque você decidiu olhar para elas como pessoas otimistas, notáveis, inspiradoras e pessoas audaciosas. Você fica na vida das pessoas porque você decidiu ser uma pessoa otimista, uma pessoa notável, uma pessoa que traz inspiração e uma pessoa que é audaciosa. Então, nesta manhã, eu gostaria de te chamar a refletir sobre os seus amigos. Quem são os seus amigos? Quem são as suas amizades?
Quem são as pessoas que você decidiu trazer para junto? E quem são as pessoas que você decidiu afastar da sua vida? Queria te convidar nesta tarde a marcar aí no nosso chat aquele amigo de verdade. Ah, eu vou marcar depois. Aquela pessoa que você pode olhar e dizer, você é um amigo de verdade para mim. Eu quero te convidar a dizer ao seu amigo que ele é seu amigo, sem esperar que ele faça por você. Tem muitas amizades que se desfazem porque as pessoas, elas esperam que o outro faça. Elas esperam que o outro diga. Elas esperam que o outro mande uma mensagem. Que o outro faça um comentário. E nessa época onde a gente está fortalecendo essas alianças de relacionamento, Bispa, a gente não pode ter medo de demonstrar os nossos sentimentos, né? De enviar uma mensagem calorosa nesse momento, né, terrível que a humanidade está passando de pandemia. Então, diariamente, você enviar uma mensagem calorosa para o seu amigo, uma mensagem de parceria, né, onde ele possa se sentir ali acolhido por você, onde ele possa sentir que você está ali perto para o que ele precisar, estamos juntos, vamos seguir em frente, olha para frente, segue firme. Isso é muito válido, não ter medo de demonstrar os sentimentos. Esse programa, ele vai ficar gravado aqui nesse canal no Facebook. E ele também vai ficar gravado no nosso canal do YouTube, às 6h. E aí eu quero te convidar a marcar seus amigos e a dizer para ele. Faça uma declaração de amizade para ele. Diga para ele a importância que ele tem na sua vida. Hoje, em virtude da pandemia, talvez você tenha amigos que você tem meses que não vê. Talvez existem pessoas na sua vida que entraram na sua vida justamente em virtude da pandemia. Que você nem tinha relacionamento, mas que a pandemia te aproximou de pessoas que se tornaram importantes e fundamentais em um processo de amizade que surgiu ali. Marque essa pessoa. Diga para ela que ela é um amigo importante para você. Diga para ela que você não quer ser amigo da onça, mas que você quer ser uma verdadeira onça na vida dela. Marque ela e chame ela a marcar outras pessoas. Porque tenha a audácia de dizer a verdade para ela. De dizer para ela o quanto ela é importante na sua vida. Tenha coragem de dizer para ela que você a ama, que ela é uma inspiração para você, que ela é alguém notável, que ela é alguém que mudou a sua vida de alguma forma com palavras de otimismo. Que muitas vezes as palavras sinceras dela até doeram dentro de você, mas te tornaram uma pessoa melhor. E que você não abre mão da amizade dela. Marque ela aí e diga, eu não abro mão da sua amizade. Ó. Vamos abrir uma nova hashtag, né? Hashtag não abro mão da sua amizade. Show. E marque essa pessoa. Diga pra ela o tanto que ela é importante na sua vida. Em momentos de pandemia, em momentos de distanciamento social, você pode até ficar distante fisicamente das pessoas, mas nada pode te impedir de estar perto para dizer que ama, da onde quer que você esteja. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, de compartilhar deste momento com você, de poder entrar na sua casa, de poder levar esta palavra para você. E se essa palavra fez sentido para você, se essa palavra de alguma forma mexeu com você, leve ela para outras pessoas, compartilhe, curta, siga o nosso canal. E convide outras pessoas a estarem contigo também, a estarem conosco neste momento. É verdade, gente. Compartilha lá no nosso canal, você pode se inscrever, você pode ativar também o sininho, porque todas as nossas atualizações que forem colocadas lá, você vai receber. E assim você vai ficar sempre atualizado. E o nosso programa, a 6h, tem esse objetivo, esse compromisso com você, com a sua família, de levar temas assim intrigantes,
De repente até te levar a uma reflexão a qual você não tinha despertado para isso ainda. Então convido para que todo domingo, ao meio-dia, você possa colocar seu celular para despertar, você possa anotar na sua agenda, mas que você esteja aqui presente nessa live conosco, aprendendo um pouco mais, desenvolvendo um raciocínio, lembrando de pontos, de fatores importantes para a sua própria vida. A gente não vai deixar você sozinho nessa, não. A gente vai trabalhar temas importantes para te auxiliar. Não é isso, Bispa? Então, nós queremos agradecer pela sua presença, agradecer por cada vez que você compartilhou, que você curtiu, que você comentou, e siga firme. Nós estamos juntos e até o domingo que vem, viu? Tchau! Tchau, tchau!